Hoje pensei bastante sobre o que eu ia falar, sobre qual a história no calor eu ia falar, entre os calor eu ia falar. E que poderia ser interessante para as pessoas ouvirem, né? E aí sentei ali fora, que ia mostrar um lugar bonito para vocês. E escutando os vizinhos novos, que eu vou ter vizinhos novos. Uma empolgação, uma empolgação. Então resolvi contar uma história que para nós na época ia ser empolgante. Entre tantas empolgantes, essa também seria empolgante, mas me veio essa na cabeça de contar. Não é cronologicamente como eu gostaria de contar, mas é interessante. Como eu havia dito, meu pai trabalhava em construção civil e a gente sempre estava mudando de estado, mudando de cidade. E entre umas das cidades que a gente ia mudar ou de estado, nós fomos para o Acre. Nós estávamos morando em Santa Catarina e meu pai foi transferido para a obra da construção da rodovia Rondacre, né? Que era de Rondônia ao Acre. Então, meu pai, como sempre ia na frente e a gente mudava posteriormente. Ele já estava lá, acho que já tinha um mês, mais ou menos, no acampamento. Era longe de Rio Branco. Eu acho que, se eu não me engano, eram uns 350, 400 quilômetros da capital. Nesse local do acampamento não tinha nada, a única coisa que tinha era mata fechada, mata virgem fechada, que abriram a clareira lá e fizeram uma rua com 3 quadras e tinha as casas dos pessoal que morava, né, dos funcionários que moravam, e lá mais para cima tinha realmente onde era o escritório, que tinha as maquinários, todas as coisas ficavam lá. E então, meu pai solicitou uma daquelas casas que a gente ia ficar. Pelo menos por um tempo, porque disse que lá ia ter escola, ia ter tudo, porque era muito longe da cidade. E aí a minha mãe resolveu que a gente ia, porque ela não gostava de ficar longe do meu pai e, e que seria bom a gente conhecer novos lugares, né? Que ela empolgava. Quando meu pai falava, vou ser transferido, ou quando ele saía de uma empresa e ia para outra, para onde que você vai? Vou para tal lugar. Já pegava um mapa, já olhava, já comprava, ia lá, que antigamente não tinha internet, né? Então ia no primeira banquinha de jornal procurar ou encomendar um mapa do local ali, da cidade mais próxima, pra gente ficar sabendo o que tinha próximo, o que não tinha rio, tinha montanha, o que tinha. E aí, na empolgação da gente ir pro Acre e tal, um lugar novo, diferente, tudo novo. Para nós que era criança, era só as aventuras que a gente ficava imaginando. Aí a gente ficava perguntando pro meu pai, mas como que é lá, tal, sabe de alguma coisa? E ele tirava sempre, antes de viajar, uma noite, sentava todo mundo na beirada da cama. Nós somos em três irmãos. E a gente sentava, cada um se aconchegava num lugarzinho ali da cama deles. E eles ficavam contando as histórias, né? Interessante essa, que ele contava. E aí, então vamos pro Acre. Arrumar mudança, vamos embora, tal. Aí minha mãe, vamos sair do frio, graças a Deus, que ela nunca gostou do frio. E a gente morava no pé da Serra de São Joaquim, era muito, muito frio. Eu estudava de manhã, cheguei a presenciar a neve, muito interessante.
O apelido do meu pai era 21 blusa, porque ele vestia 21 blusa para ir trabalhar. E 3 calças, de tanto frio e aquele meião mesmo para ir trabalhar. Ele sentia muito frio, então ele sentia dor nos ossos do frio, ele não gostava de jeito nenhum. E eu amava. Eu vestia só aquele uniformezinho que no sul eles distribuem para os alunos, né? Que é uma calça e uma jaquetinha e aquilo lá para mim tava bom. Só não gostava de jogar vôlei no frio, eu não gostava. Eu tinha que vestir aquele shortinho ridículo, que eu não sei se ainda veste, pequenininho. E na hora que a bola batia no meu braço, que por causa do frio, doía muito. Ardia, queimava, não gostava. No tirando isso, eu amava. Meu verdadeiro sonho é ir morar em Santa Catarina. Lugar maravilhoso, lindo, maravilhoso. Pra mim é magnífico, é tudo. E contando sobre o Acre. Demoramos mais de uma semana para chegar no Acre. Na viagem. Interessantíssima. Na metade do caminho, o ônibus quebrou. Já tínhamos passado por, acho que 6 ou 8 motoristas que conforme ia parando nas cidades, que o tanto que eles tinham andado, trocava de motorista, limpava ônibus. E eu tenho um problema seríssimo comigo. Eu viajo de avião, não tem problema, não tenho medo, não tenho nada. Viajo de carro, uma beleza, não acontece nada, posso ir viajar o ano inteiro que tá tudo certo. Mas eu pisar dentro de um ônibus, o estômago não aceita muita coisa não. Aquele cheiro, sabe? Começa a embrulhar meu estômago e não tem o que salva não. Então, antes de entrar dentro do ônibus, a primeira coisa que minha mãe tufava na minha boca era Dramin. Toma seu remédio. Tomava Dramin e dormia a maioria do caminho. Mas 7 dias não tinha como dormir 7 dias, né, gente? É complicado, né? 7 dias dormir direto. E aí, metade do caminho ali eu acordava, dormia, desmaiava, alucinava ia indo. Paramos pra gente descansar um pouco, paramos. Foi 7 dias contando a viagem inteira, tá? Mas no meio do caminho, acho que nós levamos mais de 15 dias para chegar. Paramos em Pontes de Lacerda, no Mato Grosso, que fazia mais de ano que a gente não ia em Pontes de Lacerda. Ficamos 2 dias ou 3 em Pontes de Lacerda e seguimos viagem. Na Rondônia tem aquele matadouro indecente, eu não sei se ainda tem, que é um lugar que os ônibus parece um matadouro realmente, gente. O ônibus para no lugar lá, você tem que desembarcar, uma entradinha, de um lado é cercado, do outro lado é cercado, você tem que passar por um corredor e chegar lá no lugar lá e dar-lhe injeção, que é a injeção para febre amarela, né? Aquela injeçãozinha antigamente era aquelas maquininhas que igual aplicar vacina em boi, menino, aquele trem lá, só Deus na causa, parece. Você vai no céu, você vai aonde você quiser, aquele trem na hora que enfia no seu. Ô, Jesus, meu Deus do céu, que ninguém merece aquilo não. Enfim, eu já tinha tomado tinha uns anos, mas minha mãe não guardou os comprovantes da vacina e ali você para se você é vacinado, se você não é vacinado, não interessa e você tem que tomar. E eu para injeção, rapaz, tem que ser um batalhãozinho para me segurar. E aí me jogou naquele negócio ali, saíram me empurrando. E vamos, e puxa a perna daqui, perna dali, braço de lá, e grito, escândalo, e lá vai eu tomar a injeção. Oh, Jesus. Que tristeza que foi aquilo, Senhor, aquela dor, já tá dentro daquele ônibus, vários dias naquela lata ruim, ainda tomar aquela agulhada ali, Jesus Cristo do céu, eu chorei muito, eu queria voltar para trás, ai Senhor, foi interessante. Aí lá vai nós ali, saiu daquilo ali, trocar de ônibus de novo, ô vida. E hoje diz que Extrema é uma cidade, né? Mas na época que nós fomos para o Acre, Extrema tinha quatro choças, bem dizer. Mas
esse ônibus ia passar por esse local. Nem todos os ônibus passavam. E esse, especificamente que nós estávamos, ia passar por esse local. Gente, ó, senta com a história comprida. Mas é interessante. Posso dizer pra vocês. Aí, olha, se vocês escutarem barulho, é porque os vizinhos estão empolgados na mudança. E é por isso que eu resolvi contar essa história. Então vai ter uns barulhinhos aí, tá? Aí, nós dentro do ônibus, minha mãe empolgada, minha mãe também empolgada, sempre conversou muito e tal, né? E conversando com todo mundo dentro do ônibus, perguntando como que era tal lugar, e o povo contando, e bababá e tal, aquela situação, e já fez amizade com o povo dentro do ônibus e tá. E aí na hora que nós paramos, foi trocar de motorista, tinha uma mulher, uma senhorinha bem franzina assim mesmo, né? Parada no meio do caminho com um rapaz, troncudão, e o motorista falou assim, olha, essa aqui é a prefeita de Extrema e ela vai com a gente. Só que ela comprou a passagem no número 13 e 14. A gente geralmente ia mais ou menos ali depois do... Sempre meus pais compravam as passagens pra gente ir de ônibus depois da roda da frente. Então era ali... E sempre era assim, quando nós era eu, minha mãe e meus dois irmãos, então nós éramos em 4. Sempre eu ia junto com a minha mãe e meu irmão mais velho junto com o meu irmão caçula do lado. Então ficava... as cadeiras sempre ficavam interligadas uma do lado do outro pra minha mãe cuidar de todos, né? E aí o motorista falou, quem tiver na poltrona 13 e 14, por favor, desce e espera o próximo ônibus que vai passar para ir para Rio Branco. Daqui mais ou menos umas 18 horas ele deve estar passando aqui. E nós já estávamos, acho que uns 5 dias viajando. Aí minha mãe pegou e falou, olhou para mim, eu olhei para ela, era a nossa poltrona. E ela falou assim, perguntou ao motorista, o que foi? Aí o motorista falou assim, é a senhora? Então a senhora desce com a menina e espera para o próximo ônibus vir, porque a prefeita tem que ir nesse ônibus e ela comprou a poltrona da senhora. Aí minha mãe falou assim, não, eu comprei a poltrona, eu comprei esse local para mim ir com os meus filhos primeiro, né? E eu tô vindo de Santa Catarina com 3 crianças. Eu vou descer com uma e ficar 2 aqui e vai sozinha. Um tem 14 anos e o outro tem 8 anos. Como que eu vou fazer? Vou deixar 2 filhos dentro do ônibus e vou seguir com um. Não tem como. Aí todo mundo dentro do ônibus ficou quieto, porque como ela era prefeita, ela mandava em tudo e acabou. Se mandasse descer, tem que descer. Não, a senhora tem que descer, porque a lei aqui é assim. Falou, não, a lei sua pode ser uma, mas a minha lei de onde eu vim não é essa, não. E virou aquele pampeiro, aquela briga, aquela confusão, e minha mãe já saiu do meio dos trilhos lá, já tava cansada. Aí ela pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, você quer mesmo que eu desço? Olhou pra mulher, né, muito franzina. E minha mãe, nessa época, já devia estar pesando uns 85 quilos, ela sempre foi bem cheinha. Aí, tá bom, então vamos fazer o seguinte, minha senhora. A senhora quer que eu desço porque a senhora não pode esperar o seu próximo ônibus, né? Então vamos fazer o seguinte, eu desço, a senhora me pega no colo, me põe lá fora. A senhora vai me pegar no colo aqui, né? Me carregar no colo até lá fora. Se a senhora me carregar no colo, eu vou descer. Do contrário, eu não vou sair daqui, não.
e não vai ter quem me tira. Aí virou aquela confusão, e todo mundo começou a bater palma dentro do ônibus, porque ninguém nunca tinha peitado ela. Ela era parente de algum figurão lá, né? E ninguém nunca tinha peitado ela e tal, aquela confusão. Aí nisso um senhor falou assim, não, vamos fazer o seguinte, para acabar essa confusão aí, a senhora aceita aí no meu lugar aqui e eu desço. Aí para acabar a confusão lá, que já tinha mais de 2 horas lá a briga, desceu esse senhor e nós entramos. Todo mundo voltou para dentro do ônibus, que aí desceu uma metade da minha mãe, ficou sentada lá, não saiu não. E a metade do povo desceu e ficou aquela confusão, entrou, o cara foi embora, tirou as malas dele e entramos dentro desse ônibus e partiu. Essa mulher foi calada até lá no final, lá, ela não abriu a boca que todo mundo ficou contra ela. Aí o ônibus foi entrar na Extrema. Menino, pensa. Ali acho que já tinha mais de mês ou mais, ou muito mais, que não passava um ônibus ali, sinceramente. O ônibus saiu quebrando mato no peito. Pá, pá, só escutava batendo nos vidros, meu Deus do céu, e quebrando galho, pá, e pá, e só tinha um trieirinho. Aí parou o ônibus. Sabe aquela situação que o ônibus faz assim, tch, 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 e vai pra frente e pra trás, assim. Todo mundo pra frente e pra trás. Aí parou lá no meio do nada, de madrugada. Era acho que 2 horas da manhã, mais ou menos. Parou lá, só escutava grilo. E o farol do ônibus lumiando a cidade inteira. Gente, eu juro pra vocês, é parecido com oca, sabe? Era 4 chocinha, assim, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Feita assim, uma meia lua assim. Era a cidade. Enfim, desceu essa mulher e tal e seguimos viagem. Seguimos viagem e tal. E meu irmão queria fazer xixi, né? Meu irmão mais velho queria fazer xixi. E tô apertado, e agora? Mãe, eu tô apertado, fala pro motorista parar aí que eu quero fazer xixi, aquele rolo de madrugada, motorista, eu não vou parar não. E segue viagem, segura aí. Ah, tô passando mal, e aí, faz xixi aí mesmo. Aí meu irmão olhou pro chão. E tinha uns tapetinhos assim, né? Ele, como que eu vou fazer xixi aqui? Ah, pode puxar esse tapete aí que tem um buraco aí. Aí meu irmão... gente, eu juro pra vocês que é verdade. Aí meu irmão pegou e puxou o tapete. Menino, tinha um buraco, cabia quase o pé dele. Aí ele olhou e falou, o quê? Aí minha mãe falou, olha, segura aí porque o negócio não vai ser fácil não. Quanto tempo falta para nós chegar, moço? Pelo amor de Deus. Ah, já estamos chegando, esse já tá chegando, nunca chegava não. Aí tava amanhecendo o dia. E a gente não se via nada. Nós viajamos, eu acho que 1 dia e meio. Que veio 2 motoristas a mais dentro do ônibus. Não tinha, só tinha essa Extrema aí, depois não tinha mais nada. Era mata, fecha, mata. E lama, e só, e nada. Você não via nada na frente, nada. Só aquele escuridão feio mesmo, brabo, dá até medo. E os ônibus não era fechado, porque não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Então as janelas eram abertas. Você só escutava barulho de mato mesmo, de bicho no mato, você escutava. Aí tava amanhecendo o dia, e aquela serração, sabe? Próprio da Amazônia mesmo, né? Aquela serração, aquele negócio meio nublado, meio... Você fica assim, estranho. Aí o ônibus parou no meio do nada. Do nada. Aí veio meu pai, uma caminhonete, com dois, um dirigindo e o outro junto com ele. E ele estava com espingarda. E nós já assustamos, porque nós morávamos no primeiro mundo, nunca tinha visto aquilo. E o meu pai segurando uma corda. Ai, que bom que vocês chegaram e tal. Vamos, menino, entra dentro do carro logo, menino. Vamos. E aí, mas pai, vamos.
Não espera muita coisa aqui não, vambora, rápido, rápido. E o que foi? Aí meu pai pegou e olhou pra minha mãe, olha pro chão. Aí minha mãe olhou pro chão assim, gente, eu juro pra vocês, era maior que... Minha mão não é muito grande não, mas era maior que a minha mão, assim, uma pata de onça no chão. O caminhar da onça. Ele falou assim, olha, graças a Deus, gente, meu pai falou assim, olha, só não saiu mais porque não tava pronta. Porque a onça aqui deve ter aqui uns 40 minutos que passou aqui e levou o carneiro que estava preso aqui nessa corda aqui. O meu pai com a corda, meu pai tá até tremendo, com a corda na mão, né? Levou o carneiro. Aí, como assim? Minha mãe, né? Como assim, Devaldo? O negócio aqui não tava bom não. Vamos embora. E meu pai tremendo de medo daquela situação. Aí, nós demos graças a Deus, eu tava rezando tanto para acontecer alguma coisa, se o ônibus quebrar qualquer troço, porque olha, essa onça tem dia que o povo tá atrás dela, porque ela é grande, e ela não tem medo não, ela tá avançando até na sombra lá no perto do escritório. E aí, minha mãe, Devaldo do céu, mas o que nós vamos fazer, Devaldo? Não tem como a gente fazer nada. Aqui eu não vou ficar nesse lugar não. E minha mãe nunca teve problema com essas coisas não. Devaldo do céu. Aí fomos pro acampamento. Menino, chegou no acampamento, que ela viu que só abriu aquele negócio assim, que olhava assim, você não enxergar aquele paredão assim de mata assim, ó, Nossa Senhora. Tinha um pé de... E na casa que nós ficamos, tinha um pé de... Bem na porta, tinha um pé de castanheira. E naquela época já não podia tirar as castanheiras. Isso, 1986. Não podia tirar, o começo de 86, não podia tirar os pés de castanheira, não. E aí, nós fomos dormir e a casa era de eternite, coberta de eternite. Quem que dorme? Caía as flores da castanheira lá na eternite, pá, já foi, meu pai, já foi mais uma telha. Minha mãe falou, Devaldo, não vai dar certo isso aqui não. Eu vou embora com esses meninos pra cidade, porque esses meninos têm que estudar. Isso aqui não vai dar certo, não. E eu muito atentada, né? Peguei uma bicicleta que tinha lá do vizinho lá. No outro disso aí, 2 dias depois, muito atentada. Falei, eu vou até no final dessa rua, vou ver o que dá. Era umas casa. Vou ver o que dá lá no final dessa rua. Lá tem um paredão lá, vou ver o que tem lá. E meu pai contando pra nós, olha, vocês tomam cuidado, porque aqui tem cobra de asa. Sei lá que cobra tem asa, gente. Que cobra tem asa? Tem cobra tem asa, nada. Tem cobra de asa. Lá foi eu, né? Até no final da mata lá. Gente, eu dei 2 passos. Eu queria saber o que tinha dentro daquela mata. Eu juro pra vocês que eu queria saber, que menino tem juízo não, né? Já pensou eu entrar dentro daquela matagal? Quem que ia me achar? Se eu ia me perder? Porque é escuro, parece uma caverna. É escuro e uns barulhos estranhos que você não sabe definir o que é. Se é grilo, se é sapo, se é bicho, passarinho cantando e tal. Não sabe definir não. E aí minha mãe decidiu ir para a capital. Foi outra epopeia aí para essa capital, porque o ônibus, esperamos esse ônibus que vinha que ia para lá, para ver se tinha vaga dentro do ônibus pra gente poder ir para a capital. E aí o pessoal lá passou o rádio, mas não conseguia comprar antecipado as passagens. Nem que pagasse a viagem inteira, né, de Porto Velho a Rio Branco, você não conseguia comprar a passagem não. Tinha que ver se tinha vaga. Foi nós, arrumou as malas, umas 2 vezes nós arrumamos as malas e fomos esperar lá. Mas fomos embora. Minha mãe levou umas 3 garrafas d'água, porque se o ônibus quebrasse no meio do caminho nós estava lascado, não tinha água. Levou umas 3 garrafas d'água e fomos. E o ônibus me quebra. Era umas 2 horas da tarde, o sol a pino, quebrou o bendito do ônibus. E nisso vinha passando, atravessando uma preguiça. E minha mãe, ai que bonitinho, ai que lindo, não sei o que, pega a preguiça. E o motor, dona, larga esse bicho pra lá, dona, o bicho tá indo caçar água.
Lá com o bicho, não, eu tenho água aqui, eu tenho água aqui. Não, não vai dar essa água não. A senhora tá com 3 crianças, não vai dar essa água não. Nós não sabemos quantos dias nós vamos ficar aqui no meio desse troço aqui não. Aí, e minha mãe ficou com a dor da preguiça, foi atrás da preguiça. Pegou a água, começou a derramar no chão pra ver se a preguiça lambia. Menina, esse motorista quase batendo minha mãe. A única água que tem disponível, a senhora pega e dá pra preguiça pôr no chão. A senhora tá doida, a senhora tá... Aí um doido lá colocou, peraí, todo mundo já com sede, desesperado, colocou o ouvido no chão para saber para que lado a água tava indo. Gente, eu falei, gente, como que vocês vão saber para que lado a água tá indo? Colocando o ouvido no chão nesse fim do mundo que não tem nada, não passa uma carroça, não passa nada aqui. Aí o homem colocou o ouvido lá, eu vou achar água. Aí colocou o ouvido lá, se enfiou na mata lá, pediu uma garrafa lá vazia, se enfiou na mata, voltou com água. E achou. E aí fomos nós chegar na capital, que foi outro entreviro. Mas enfim, essa fica para outra vez, porque a história já foi comprida demais. E eu peço para vocês deixar o like, se inscrever e se puder compartilhar, eu agradeço. E agradeço a todos que viram meu vídeo anterior, que deram o like e todos que estão inscritos. Muito obrigada, gratidão, espero que goste da história. E até a próxima.